Inclusive porque eu esqueço, certo? Não seja por isso. Eu sou a sua memória. Pronto, Vitor, jogue duro. Minhas saudações a todas, todos. Quero falar que Tainá Brito, que está aí, é uma recém-psicóloga, né? Avaliei o TCC dela no semestre passado e convidei ela para vir para a nossa reunião hoje, a psicóloga preta. Então, oi, Tainá, bom dia, bem-vinda. E hoje eu vou falar sobre teoria de ponto de vista. Nem pedi licença, nem perguntei se podia convidar. Gente, não tem um problema. Quando a pessoa quer participar do grupo, é que eu acho que eu preciso saber, ou nós precisamos saber quais são as intenções. A pessoa participar de uma sessão, problema nenhum. E se depois da sessão quiser participar do grupo, a gente nunca fecha a porta, né? Pronto. Eu fiz essa limpeza étnica recente, porque tem gente que eu nem me lembro mais quem é, e fica aqueles bolsistas que já foi não sei quanto tempo, já está casado, formado, fazendo doutorado e está lá, bolsista. Então, a gente levanta todo ano, é obrigada a fazer. Oi, Tainá. É obrigada a fazer uma Oi, gente, bom dia, perdoe. Né? Então, para a gente não ficar com uma coisa irreal, né? De que a gente tem não sei quantos mil pesquisadores, não tem. Então, a gente sempre faz essa organização no início do ano, que eu acho que a gente ainda não acabou. Mas estamos aí no caminho. Bem-vinda, Tainá. Vitaí, uma palavra. Ô, Sônia, eu vou aproveitar para falar que eu mandei o Forms lá no Google e 20 pessoas só responderam, viu? Então, por favor, gente, respondam. Se atualizem. Para poder a gente atualizar o grupo. Isso é fundamental. Pois é. Como diz Sandra, né? O grupo das presenças presentes, né, Eunice? Boa lembrança, Vita. Gente, essa reunião de hoje vai ser sobre teorias de ponto de vista, porque eu resolvi estudar ponto de vista, que é um tema muito caro para minhas pesquisas, né? Para paradigma também que eu sigo aí, da colonialidade, do feminismo negro. Mas vocês vão perceber que foi uma coisa que eu estava pensando hoje. A trilha que eu escolhi foi um pouco branca. Mas vamos lá, né? Como Sandra Harding é quem coloca as bases para as teorias de ponto de vista, ela vai tornar isso um problema para a pesquisa científica, utilizando paradigmas e métodos da pesquisa científica. Eu escolhi trabalhar com os conceitos que ela traz, como objetividade e etc. Também para trazer algumas novas referências para o grupo, né? A gente precisa também dar uma olhada no que outros grupos minoritários estão produzindo. Então, é uma perspectiva do feminismo, assim, do feminismo branco, tá? Apesar de nós chegarmos até a noção de lugar de fala, que aí a gente já está em uma outra discussão, que vai ter as contribuições das mulheres do sul global, né? Das mulheres, das pessoas trans. Então, vamos lá. Gente, e eu vou começar com a retomada de um tema que a gente já discutiu numa das reuniões propostas pelo OVDB, já tem mais ou menos 2 anos, que é a discussão sobre linguagem e identidade, né? O quanto a linguagem é uma forma de construir identidade. E o ato de nomeação, de categorização, é também uma forma de conhecer a pessoa e de dizer algo de si. Então, tem essa perspectiva de Anselmo Strauss, em Espelhos e Máscaras, também um autor que eu gosto muito, né? Onde ele vai trazer que o nome é um recipiente, que no nome estão vertidas avaliações conscientes ou involuntárias de quem o nomeia. A ideia das teorias de ponto de vista é que, por muito tempo, algumas pessoas, alguns indivíduos, né, carregavam muito mais do que o seu nome próprio. Né? E a outros havia uma certa liberdade de se constituir
como subjetividade, né, devido à estrutura colonial, patriarcal da sociedade. Então, assim, há um universal e há aquela mulher negra, aquele homem negro que está em oposição a esse universal, né? Bom, não sei se vocês estão acompanhando, mas muito recentemente a gente está com uma polêmica aí, que é do posicionamento de Maria Rita Raquel sobre lugar de fala, né? E vamos também conversar um pouco sobre isso, porque nós somos chamados a responder nas nossas pesquisas, assim, eu acredito que quando a gente, no método, nós precisamos responder essas questões sobre objetividade, sobre quem pode falar e tudo mais. Bom, Sylvia Wynter vai dizer que a nomeação é um problema epistêmico, é um problema de identidade, é um problema ontológico, né? Sylvia Wynter vai trazer isso, que as questões que nós levantamos como episteme, o sujeito, né? A noção de sujeito, a noção de discurso, são questões ontológicas, dizem respeito a quem pode falar, né, sobre o seu ser e quem é falado, quem conhece e quem é conhecido. Então, ela vai trazer essa questão de se definir por seus próprios termos, ser uma necessidade, né, na emancipação da estrutura colonial. Né? Então, não existe liberdade sem que cada um possa se definir segundo seus próprios termos. Bom, John Dewey e Arthur Bentley vão trazer aqui nomear e conhecer, e a medida do conhecer depende da medida do nomear. Então, nomear não é só indicar algo, né? Mas é identificar um objeto com algum tipo de objeto. E aí, Strauss vai trazer, né, que tem os tipos de definição. Né? A definição ostensiva, que é indicar um objeto sem qualquer outra definição, essa própria ideia do nome próprio, né? Mas que definiu a classe, assim, com grupos, observatório da vida estudantil, estudantes negros, né? É relacionar essa classe com outras classes associadas em termos de sistema. Então, mulher negra baiana, jovem, né? Ou na velhice, tudo isso vai trazendo uma estrutura de relacionalidade, né? E aqui tem como que John Dewey, empirista também, trazendo a perspectiva da experiência. Na experiência, a gente identifica um objeto, né? Nós categorizamos os objetos em categorias e classes e chegamos até o mundo. Então, para dizer o que é uma coisa, coloque-a em termos de algo mais. Essa ideia de localizar ou de colocar está implícita na palavra mesma que denota a definição em si. Definir ou determinar uma coisa é marcar as suas fronteiras. Então, as teorias de ponto de vista vão se basear muito nessa ideia de localização. Né? O Vita caiu, gente? Não sei. Eu não estou mais ouvindo. Parece que sim. Parece que sim. Você caiu, foi, Vitor? Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo, Vitor, ainda.
Foi. Agora foi, né? Foi. Pronto. Bom, então, se nós nomeamos, estamos fazendo a partir de algum ponto de vista, porque não existe um lugar zero de apreciação da realidade, né? Ainda tem esse exemplo aqui que trouxe, né? De uma estranheza, assim, da experiência, mas que a gente tem algumas premissas quando nós vamos entrar em contato com a realidade, a partir da nossa experiência. Bom, então nós vamos ter aí as teorias de ponto de vista, não é uma teoria só, mas é um modo de epistemologia, né? Que vai beber das contribuições do feminismo, sobretudo do feminismo de terceira onda, né? A gente tem as críticas aí aos feminismos, e nesse próximo nós temos a emergência mais sistematizada das reivindicações das mulheres negras. Nós tivemos o feminismo de primeira onda e de segunda onda, muito focada na questão da redistribuição, o sufrágio, o direito ao trabalho, né? A questão do casamento. E Heloísa Buarque de Holanda vai dizer que na década de 80 a gente vai ter uma passagem da discussão teórica sobre identidade feminina, né? A noção ali que a Simone de Beauvoir vai colocar sobre não se nasce mulher, se torna mulher. Essa discussão teórica, né, que vai dar origem aí à vertente mais culturalista do gênero. Então, nós vamos para esse caráter relacional e cultural que é ligado às lutas por representação. Então, Heloísa vai dizer que é nesse momento, na década de 80, que nós vamos ter a formação e a entrada dos Women's Studies nas universidades e nos centros de pesquisa como um campo do saber. É nesse mesmo período que a gente vai ter a chegada da Patricia Hill Collins, da Bell Hooks e outras autoras negras muito caras, né, na nossa produção de conhecimento. Eles começam, entretanto, a serem questionadas quanto a esses direitos específicos das mulheres negras, né? Um marco documentado desses questionamentos é o discurso de Sojourner Truth na Convenção dos Direitos das Mulheres em 1851, quando ela indaga "Eu não sou uma mulher", se contrapondo ao universalismo presumido do feminismo branco norte-americano, que estava ali lutando pelo trabalho, né? Reivindicando sair da posição de sexo frágil. E o Sojourner Truth vai colocar que ela não era vista como um sexo frágil, que os filhos dela não eram protegidos, e tampouco ela, e se ela não era uma mulher. Então, isso marca aí esse questionamento sobre direitos específicos. Na contemporaneidade, colhendo dessa tradição de mulheres dissidentes envolvidas em lutas sociais contra racismo, colonialismo, e que construíam teoria crítica, assim, importante também ver a discussão de Kaufman sobre identidade, né? E a queda dessas metanarrativas, esses mitos que sustentavam, assim, uma certa ideia. Faltando melodia. Vita, licença, eu não estou te ouvindo. E você está ouvindo a gente? Vita, você está falando e a gente não está. Você está ouvindo, Sônia? Não, porque eu fui tirar a melodia. Vita, gente, alguém vai ter que mandar mensagem para ela, né? Vou mandar aqui.
Ih, vocês ouviram até onde? Que horror! Oi, Vitor. Primeiro caiu, você desapareceu da cena aqui, Meu voltou Deus. e não dava para ouvir. Você estava falando, começando a falar depois de Spivak, Ah, tá? Aí a gente perdeu. o feminismo é o quê? Não sei. Não sei mais o que eu falei. Retomando, bom, essa discussão aí do lugar de fala como garantia do direito de falar sobre si nas lutas e movimentos sociais, abrindo mão de mediação e representação, que venha por via da fala do outro, né? Vai ter a gênese na discussão sobre fala do subalterno aí. E tem esse texto de Spivak, pode subalterno falar, e o texto de Linda Alcoff, que é o problema de falar pelos outros. Esse texto está traduzido, né? É uma referência que eu utilizei bastante, e ela traz essa dicotomia de falar pelos outros e falar sobre os outros, né? Então, assim, Alcoff vai trazer, as autoras vão produzir as teorias de ponto de vista a partir de uma discussão Foucaultiana, né? Sobre o discurso e poder, tá? E Alcoff vai trazer essa dimensão de que se você fala pelo outro, tem um outro silenciado em algum lugar, né? Tem um outro impedido de falar. E se você fala sobre os outros, não há esse impedimento. No entanto, ela ainda coloca que nós estamos sempre na corda bamba entre falar sobre os outros e falar pelos outros. Será que quando eu, pesquisadora, estou falando sobre, né, alguns outros, eu estou usurpando a possibilidade deles falarem? E essa é uma questão para as teorias de ponto de vista, para a proposição de Sandra Harding, para a proposição de Patricia Hill Collins, que nós temos que a maneira de nós nos protegermos de falar pelos outros é nos implicar politicamente com a emancipação. Mas isso não é algo, isso é algo realmente que está no cerne ali, da produção do conhecimento feminista. Segundo Alcoff, falar pelo outro pode ter resultados desastrosos para os integrantes dos grupos minoritários. Então, por exemplo, ela coloca lá no texto dela, George W. Bush resolveu falar sobre os indígenas de um determinado lugar, né? E que muitas vezes quando alguns indivíduos, né, representantes dessa hegemonia falam pelo outro, que eles estão concorrendo para a retirada de direitos, né? Então, como filósofos e teóricos sociais, estamos autorizados, em virtude de nossas posições acadêmicas, a desenvolver teorias que expressam e englobam ideias, necessidades e objetivos dos outros. No entanto, devemos começar a nos perguntar se isso é uma autoridade legítima, né? A prática discursiva de falar pelos outros é sempre uma prática válida. E, em caso afirmativo, quais são os critérios de validade? Em particular, é sempre válido falar por outros que são diferentes de mim ou que são menos privilegiados do que eu? Essas perguntas de Alcoff vão se repetir e se repetem. Gente, caiu de novo para vocês, para mim caiu outra vez. Eu já estou mandando aqui.
Tá ruim isso aí, hein? Botei nos dados móveis. Vai dar horrível. Bom, pronto. Então, essa é uma pergunta que vem sempre que se critica esse movimento de produção do conhecimento. São perguntas válidas para que a gente se posicione na pesquisa, né? Bom, Alcoff vai dizer que quando... vou falar aqui com as palavras da autora. Quando falo por mim, crio o meu eu. Assim como falando pelos outros, estou criando os seus eus. Seus eua. Tão certo assim. Seus eus, né? No sentido que eu crio um eu público, discursivo, que na maioria dos casos tem um efeito sobre si mesmo, né? Um efeito sobre si mesmo que é experimentado como interioridade. Então, produz efeitos práticos você falar sobre um determinado grupo, na pesquisa, por exemplo. Você dá uma entrevista sobre determinado grupo. Né? A neutralidade, entretanto, né, vai trazer essas contribuições de Foucault, de Deleuze, que a neutralidade não é sustentável epistemologicamente, porque quem fala importa. Quem fala alguma coisa sobre um grupo ou sobre si vai colher os efeitos de verdade do seu discurso. A ênfase, a compreensão e valor de verdade e status epistêmico de um discurso vão ser afetados pela localização discursiva, e ela vai colocar que quando escritores de raças e nacionalidades oprimidas insistem que toda escrita é política, essa alegação é rejeitada por ser tola, fundada em ressentimento ou simplesmente ignorada. Mas quando filósofos europeus de prestígio dizem que toda escrita é política, essa afirmação é tomada como verdade nova e original. Né? Então, assim, existe um outro subalterno que produz um tipo de perversão da ciência, a se dizer isso. Aí vamos para a premissa de Alcoff. Ela vai dizer que o ritual de falar, no qual um enunciado está localizado, sempre se baseia em significado e verdade, de maneira que não há possibilidade de tornar a posicionalidade, localização ou contexto relevante para o conteúdo. E a segunda premissa é que certos contextos e locais são aliados a estruturas de opressão e outros são aliados à resistência à opressão. Portanto, nem todos são politicamente iguais, e dado que a política está ligada à verdade, nem todos são epistemicamente iguais. Por conta disso, dessa segunda premissa, ela vai dizer que nós podemos, sim, abrir mão de alguns discursos por seu valor político. Então, dentro de um grupo que está fazendo resistência à opressão, que nós não fomentemos os discursos aliados às estruturas de opressão. Essa é uma polêmica. Mas aí, Alcoff está trazendo muito essa questão política, que depois que Sandra Harding vai dar um outro tom para isso. Tá? E aí Harding vai trazer que nós estamos colocando o universal em xeque. Donna Haraway vai dizer, abrimos mão do truque de Deus, né? Abrimos mão de dizermos quem é quem, etc. Eu posso falar por mim. Eu posso falar por essa experiência que eu estou tendo agora. Né? Então, nos movimentos sociais feministas, LGBTQIA+, negro, etc., a presunção de legitimidade na fala é criticada, porque ela responde a categorias mais amplas e relacionadas com a violência e a dominação destes grupos. Então, colocar em questão a legitimidade da fala é um dos experimentos subversivos aí, dessa linha de pensamento. A teoria queer faz muito isso. Estava vendo uma entrevista ontem, entrevista de como é que chama? De promoção de filme, que pegam os atores principais e vão entrevistar, né? E a entrevistadora era trans, ou a atriz era trans, alguma coisa assim, tinha essa atmosfera, e tinham 2 homens cisgêneros, né?
E aí a entrevistadora começa perguntando para os homens como é atuar sendo um homem cisgênero. Que é uma pergunta que sempre é feita, né? Sempre é feita para as mulheres de filmes de super-herói e assim por diante. Como é atuar nesse tipo de cinema, mídia hegemônica, sendo transgênero. Então, existe uma certa subversão aí que vai ser colocada pela teoria queer, que é bastante interessante, pelo movimento negro também, né? Que muda as próprias reivindicações feministas. Então, quando o Bell Hooks diz assim, olha, nem toda nem toda mulher tem como imposição a feminilidade. Aquilo que se chama feminilidade, fragilidade feminina, e etc. É o que só o João Neto coloca, né? Então, assim, e outra coisa, falar alto, erguer a voz não significa poder, né? Não necessariamente, a depender do grupo em que nós estejamos, nós mulheres negras, né? Estejamos nos posicionando, tá? Bom, Catherine McKinnon vai colocar que o Estado é masculino, na medida que compreende estupro apenas a partir da perspectiva dos agressores. Estupro, gente, a discussão toda sobre o aborto, né, aqui no Brasil, no Congresso, é uma discussão feita pelos homens. Tá? Quanto mais objetiva parece ser uma reivindicação, mais quem conhece está afastado do objeto, né? Quanto mais objetiva parece ser uma reivindicação para o sistema judiciário, menos representa o ponto de vista das mulheres. Então, McKinnon assinalou que a objetividade passou a significar diretamente ponto de vista masculino. Críticas similares foram produzidas nos projetos de ciência antirracista, anticlassista, pós-colonial ou de qualquer outro movimento social libertário. Então, Sandra Harding vai transformar um problema político de quem pode falar, de quem pode reivindicar, de quem lidera as lutas, em um desafio para a ciência e a epistemologia. Então, nesse texto aí que eu indiquei para vocês sobre a instabilidade das categorias analíticas na teoria feminista, ela vai colocar que, necessariamente, acrescentar as atividades das mulheres e das relações de gênero nos paradigmas dominantes vai trazer mudanças na estrutura de conhecimento científico. Tá? Por quê? Porque a ciência ela foi baseada nesse caráter mítico do homem universal e essencial, que é sujeito e objeto das teorias não feministas. Assim, no fim das contas, quando eu li o título do texto ali, a estabilidade das categorias analíticas na teoria feminista, eu achei que ela ou faria uma crítica da estabilidade, porque, né, instabilidade na ciência é algo que a gente procura, né, sair, a gente procura ter conceitos e relações mais estáveis possíveis para descrever. Mas ela vai dizer que é característico, né, do tipo de descentramento que é proposto. E que, na verdade, essa é a riqueza das categorias analíticas da teoria feminista, né? Que elas não sejam estanques. Então, Harding vai trazer o compartilhamento da posição privilegiada de classe entre feministas brancas e homens brancos. Então, algumas mulheres podem falar. Que mulheres são essas? No discurso científico, algumas mulheres estão falando e podem fazer-se ouvir, né? E ela pergunta, então, quem tem feito teoria crítica feminista? Então, quando se pergunta isso, se coloca também, né, para responder de que lugar ela faz a teoria crítica feminista, e que a elaboração das teorias feministas implicam necessariamente transformação pessoal e das relações sociais. Assim,
da maneira como eu vejo também a elaboração de teoria crítica da raça, envolve também essa transformação pessoal, porque pede que nós façamos essa localização epistêmica, né? Subjetiva mesmo, assim. De que lugar nós falamos de raça? Né? É do lugar de alguém que vê raça como recorte? É do lugar de alguém que é atravessado, né, pela perspectiva de raça? E se não é atravessado, por que não? Então, as teorias de ponto de vista vão pedir assim, se enuncie o seu lugar de fala, a sua localização epistemológica, e, portanto, denuncie também, né? No que o seu trabalho pode estar cumprindo algum tipo de compromisso com as estruturas de opressão. Harding diz que a separação do sujeito e objeto é patriarcal. Sandra Harding, a Patrícia Hill Collins vai trazer essa perspectiva também, aqui nesse livro Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, no texto dela sobre a epistemologia negra, epistemologia feminista negra, ela vai concordar. Vai concordar com Harding sobre as premissas de Harding. Deixa eu pegar aqui para Vita, Oi. depois você pode voltar a esse ponto da separação sujeito-objeto ser patriarcal. Sim, sim. Bom, vou ler essa nota de rodapé de Collins aqui. Sandra Harding oferece uma definição de eurocentrismo que espelha o uso que ela faz, né? Pensando sobre a epistemologia feminista negra. O pensamento social e político ocidental eurocêntrico comporta 3 abordagens interrelacionadas para estabelecer a verdade, que usualmente são retratadas como epistemologias rivais. A primeira, refletida na ciência positivista, há muito reivindica que verdades absolutas existem e que a tarefa acadêmica consiste em desenvolver instrumentos científicos objetivos, desprovidos de vieses, para medir tais verdades. Entretanto, diversas teorias sociais desafiaram conceitos e epistemologia dessa corrente da ciência ao afirmar que elas representam interesses particulares de homens brancos da elite e, portanto, são menos válidos quando aplicados a experiências de outros grupos. Além disso, mais recentemente, a ciência positivista também tem sido interpelada por correntes que igualmente priorizam os interesses particulares de uma elite masculina branca, mas que lançam mão de novos construtos. A segunda abordagem, composta pelas primeiras versões das teorias de ponto de vista, que tinham raiz no positivismo marxista, essencialmente inverteu o suposto positivista da ciência, que determina qual verdade deve prevalecer, ao sugerir que oprimidos têm uma visão mais precisa da verdade do que seus opressores, porque sua visão não é limitada pelas cortinas da ideologia do grupo dominante. Contudo, esta versão da teoria do ponto de vista basicamente duplica a crença positivista em uma única interpretação verdadeira da realidade. E assim, como a ciência positivista está permeada por uma série de problemas. Então, nós temos a terceira abordagem, que é o pós-modernismo, que é promovido como antítese do pensamento positivista e uma consequência inevitável de sua rejeição. A lógica pós-moderna é reticente contra a existência de grupos sociais e quanto à possibilidade deles produzirem pensamento especializado. Algumas correntes chegam mesmo a considerar que o pensamento expresso por diversos grupos é igualmente válido e que não há grupo em melhor posição de interpretar a realidade do que outro. Aí a crítica de Collins para aquela ideia de que a experiência te habilita a falar a realidade o mais te habilita a fazer um discurso mais próximo possível da realidade. Bom, como se a separação do sujeito-objeto é patriarcal, então, como nas nossas pesquisas a gente não reproduz essa associação patriarcal entre saber e poder?
Isso é algo que nós precisamos responder, né? Nas nossas pesquisas. Tá. Travando os slides. Gabriel. Tem enquanto está destacando aqui o slide, tem um texto bem legal analisando essa situação da fala de Maria Rita Kelly. Bom, politicamente, eu considero que a gente não deve se pronunciar sobre tudo, né? Que a gente acaba recrudescendo esse tipo de visão e de crítica parcial sobre as teorias de ponto de vista e sobre o lugar de fala. Então, assim, politicamente, a gente pode abrir mão desse discurso e não mencionar esse discurso. Epistemicamente, aqui na produção de conhecimento, a gente tem que levar em conta isso, né? Enquanto eu estava pensando nessa aula, fui ver no YouTube o que é que as pessoas falam de lugar de fala. E de Jamila Ribeiro, que vai popularizar esse conceito. E o lugar de fala é justamente a perspectiva mais pós-moderna das teorias de ponto de vista, né? Harding está produzindo lá objetividade forte, falando que a gente precisa ter uma variação dos pontos de vista dentro de uma investigação para que a gente tenha uma objetividade mais confiável. A questão do lugar de fala a gente precisa localizar epistemologicamente esse discurso para que a gente possa, então, identificar os vieses. Não fala sobre uma objetividade mais forte. E sobre a discussão dos movimentos identitários, tem umas perguntas que Sandra Harding vai colocar no texto dela, Objetividade Forte, que é as teorias de ponto de vista, uma objetividade forte abre mão de qualquer certeza, uma objetividade forte abraça o relativismo radicalmente, né? Então a gente deve fazer isso. Ela se pergunta assim, ela responde. Eu estou tentando voltar com os slides aqui para colocar as perguntas que ela faz, responde, e algumas perguntas que eu pensei a partir do estudo desse texto, que eu estou utilizando o lugar de fala como uma premissa para construir um artigo, né? Então, assim, quando eu coloco isso como referencial teórico e metodológico, né, precisava ter um pouquinho mais de leitura sobre esses temas, por isso que fui para a rádio e etc., para entender como é possível dar figurabilidade para aquilo que a gente só tem acesso intuitivamente, né? E, nesse sentido, tanto Sandra Harding quanto Patrícia Hill Collins, na sistematização que ela faz de interseccionalidade no livro dela, Bem Mais Que Ideias, vai nos dar bastante subsídios para trabalhar com ponto de vista. Ixi, gente, não vai conseguir voltar, não. Enfim, acho que eu vou abrir para comentários. E depois eu vou falando sobre alguns outros pontos, porque senão ficar dependendo do slide. Mas o slide depois eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? Obrigada, Vita. Está aberto aí. Vamos ver que questões a gente tem sobre esse tema, dessas questões colocadas aí por Vitaílma. Silêncio total. Gente, uma coisa assim
quando a gente faz uma discussão sobre uma teoria, etc., parece que não tem que acabar nesse mesmo, vai totalmente de encontro a toda ideia do ponto de vista, sabe? Assim, como é que isso toca vocês na pesquisa de vocês, homens que estão fazendo pesquisa sobre mulheres, homens que utilizam o referencial feminista negro, né? Pessoas de origem popular que estão estudando elite, ou o contrário também, pessoas da elite que estão estudando pessoas de origem popular. Como é que isso... Qual a implicação de vocês, né, com a construção do trabalho, a implicação pessoal, a construção do trabalho, e em que medida continua valendo, isso é algo que me preocupa, e que tem a ver com a primeira reunião, em que medida continua valendo esse projeto de uma ciência que tenta atuar em vias de promover reparação. O quanto nós estamos implicados em promover, né, emancipação, reparação, etc. Então, assim, falem de Kel, tá bom. Eu queria perguntar, as pessoas estão sabendo que polêmica é essa? Alguém acompanhou? Viu a entrevista dela? Raul não sabe da polêmica, João não sabe da polêmica, Nelson queria ouvir mais sobre a teoria do ponto de vista, que ele chama de ponte de vista. É uma ponte mesmo. É que você não destravar meu negócio aqui. A teoria de ponto de vista, quem vai dar as bases para essa sistematização é a própria Sandra Harding, né? Vai estar ali de levar para a ciência como pensar, para levar para a epistemologia, na verdade, como pensar aquilo que estava na reivindicação ali das lutas políticas, né? Então, assim, temos algumas outras contribuições, como, por exemplo, Silvia Federici, né? O feminismo marxista, a questão do trabalho reprodutivo, né? Mas será que foi isso que Nelson perguntou? De onde é que surge? Surge desse lugar, da produção do feminismo da terceira Na onda. verdade, perguntar para ele se foi informação histórica, assim, quem são os... Não, era isso mesmo, era essa informação histórica que eu queria É uma mesmo. filiação que você está procurando, porque eu acho que tem uma discussão epistemológica aí que ela vem se desenvolvendo, isso ficou muito claro para mim, né? Essa discussão vem se desenvolvendo e ela chega num determinado lugar e, na minha forma de ver, só a entrada em cena desses sujeitos epistêmicos sobre os quais se falava vai fazer uma mudança radical nesse campo. Quer ver um exemplo? Quando eu entendi que eu era uma dissidente dessa ciência dita ocidental, a questão fundamental que você colocava era você declarar sua implicação com o tema do trabalho. Declarar a implicação, que é uma coisa da tradição dos malucos de Paris 8, né? Dessa contracorrente aí da sociologia que vai propor uma microsociologia, uma coisa mais próxima do sujeito, resolve o problema, entendeu? A definição de implicação resolve o problema, ou o problema era maior e a implicação só chegou no meio do caminho. Entendeu o que eu estou falando? A discussão de implicação é assim, olha, vou dar um exemplo meu, né? Por que você trabalha com estudante? Bom, eu trabalho com estudante porque eu, na situação de gestora, me dei lá,
fui parar na assistência estudantil, num momento histórico, onde a gente teve primeiros recursos da Bolsa de Permanência, né, para aquela população de cotistas que já existia. É o primeiro momento que você tem uma coisa vultosa. E fazer entrevistas e conversar e receber documentação dessas pessoas sobre as necessidades dela, o que é que elas esperavam da universidade, me abriu, todo mundo sabe dessa história, me abriu um campo de pesquisa. Mas eu era professora, eu era gestora. Então, eu podia dizer isso como implicação. Eu posso dizer isso como lugar de fala? Entendeu? Então, na minha forma de ver, tem um desenvolvimento histórico dessa questão que chega num momento de radicalidade com essas autoras que Itaíma está trazendo. Ou eu estou enganada? É justamente o lugar de fala, né? Que tem a ver com a história. Mas a própria Linda Alcoff, ela vai dizer assim, olha, tem duas perspectivas. Tem essa ideia de que você é um observador privilegiado porque você vive a situação, e tem essa ideia de que o lugar de fala é uma localização epistemológica, que é a linha que a Luísa Buarque de Holanda segue, né? E que eu sigo também. Agora, o que Linda Alcoff vai colocar é: nós não temos certeza de que, defendendo o nosso direito de falar sobre os outros, nós, na verdade, não estamos falando pelos outros. Então, a implicação precisa ser nesse sentido, assim. As pessoas estão tendo possibilidade de falar sobre si. Como é que as pessoas aparecem definindo o seu eu na minha pesquisa aqui? Ou, se eu falo, né, em nome da minha própria identidade, né, que identidade é essa? Então, você não precisa fazer isso necessariamente escrevendo em primeira pessoa, mas dizendo, por exemplo, quais são os autores, com quais autores você dialoga. Algo que Sônia sempre faz comigo. Segundo uma visão específica de ciência, né? Quando a gente fala de ciência, a ciência não vem no vácuo. Não é esse tipo de definição ostensiva. É positivista, a gente vai para uma linha mais construcionista. Tem um paradigma, tem algo aí que ancora esse nome aí, essa redução que você faz. Para todas as certezas, né? Assim como tem outras questões também que eu me lembro aqui que, por exemplo, quando eu fiz minha dissertação e eu mandei o resumo para um doutorando traduzir para o inglês, ele teve que me dizer que eu não precisava dar tantas voltas para falar as coisas que eu tinha que falar, né? E eu colocava muitas palavras, etc. E eu fiquei pensando, ele é um pesquisador branco, né? Fiquei pensando o quanto a gente precisa florear, às vezes, para tornar nosso discurso mais palatável. Isso acontece com alguns grupos dentro da universidade, né? Então, a alguns é dado o direito, principalmente os homens, é dado o direito de falar as coisas mais diretamente, ou afirmar algumas coisas mais diretamente, e outros não. E a gente vai criando algumas estratégias, inclusive de escrita, que só ele, como pesquisador branco, e que faz essa escrita mais direta, viu e estranhou. Isso foi interessante. Eu vou só mencionar os outros aspectos do slide e boto no grupo. Olha, Harding vai dizer que não existe ciência normal, ciência da norma, no esquadro. Para nós, não existe. Que o feminismo, de qualquer forma, os feminismos são teorias totalizantes. Vão tentar capturar e dizer sobre uma experiência da mulher, né? Ou depois uma experiência sobre a mulher negra, mas que a diversidade das mulheridades, as várias, inclusive na questão, eu escolhi utilizar mulheridades, mas já tem uma discussão sobre mulher e gênero.
né? Que as autoras latino-americanas vão colocar aqui, se trocou o termo mulher por gênero, e que isso atende à perspectiva patriarcal. Tá? Então, assim, a discussão ela é a teoria crítica em cima da teoria crítica. Isso, como o Ravi traz assim, nós precisamos abrir mão primeiro do truque divino, essa ideia de achar que a gente fala um dogma, uma verdade em si, mas também lidar com essa instabilidade das categorias, né? Porque essa é a estabilidade do mundo real. Outra coisa que ela diz é que o programa feminista não pertence a uma disciplina, né? E que, se a visão de mundo da ciência diz que todo objeto deve ser submetido aos métodos da ciência moderna, a fim de ser conhecido, existe ainda um outro mundo, né? Que é das emoções, dos sentimentos, dos valores políticos, do inconsciente individual e coletivo, dos eventos sociais e históricos, da arte, né? Esse é o mundo onde a gente passa a maior parte do tempo, não é o mundo da ciência, do método. Então, nós estamos sob constante ameaça de reorganização pela racionalidade científica. Isso tem seus efeitos. Hardy menciona, então, que os padrões de investigação das teorias feministas, das teorias de ponto de vista, vão procurar trocar a fidelidade que existia a uma coerência teórica pela fidelidade aos parâmetros de dissonância com o discurso patriarcal. Então, aquilo que, buscando a emancipação, é dissonante com o discurso patriarcal, vai estar sempre sendo colocado em questão nas investigações feministas. Eu vi isso como uma heurística, né? Patricia Hill Collins, em Bem Mais Que Ideias, ela afirma que heurísticas são técnicas para resolução, aprendizagem e descoberta de problemas sociais. Então, o pensamento heurístico informa como pessoas abordam novos e velhos enigmas, sejam eles sociais, ou como pensar melhor a produção intelectual. Então, a heurística vai pensar esses problemas que surgem, né, dos velhos e novos enigmas. Então, tem a heurística negativa, tem a heurística positiva, que Patricia Hill Collins vai dividir aí, negativa como aquilo que você não pode ter menos do que isso, né? Até isso aqui caracteriza uma teoria feminista. O compromisso com a emancipação das mulheres e, nas teorias de ponto de vista de maneira geral, o compromisso de emancipação dos grupos minoritários. E a heurística positiva é essa que abre, né? Que vai acrescentar coisas aos paradigmas dominantes. Um retira, outro coloca. Nelson está com a mão levantada. Oi. Não, estão me ouvindo? Sim. Então, porque assim, eu fiquei na dúvida, e eu acho que tanto a fala de Vita e como de Sônia também me ajudou aqui a me encontrar um pouco, de fato, tentando olhar, né, para a história um pouco da ciência assim, e localizar, né, esse surgimento. E é o que me parece que a teoria do ponto de vista está dentro daquele grande rebote teórico, digamos assim, que é o feminismo, né? Me parece que surge, nasce. Eu estou me lembrando muito das aulas de epistemologia, Sônia, né? Das nossas aulas lá no doutorado, assim, porque eu me lembro de uma aula, logo nas últimas aulas, que você falou algo muito interessante, que eu até anotei e me lembrei aqui agora, que é algo muito importante na história da ciência, como que foi importante as teorias feministas, e agora pensando dentro também desse guarda-chuva que é a teoria do ponto de vista, que é a primeira vez que trouxeram, né, os sujeitos para a pesquisa, né? Houve talvez essa dimensão maior que a gente discute hoje, né, sobre sujeito e objeto, mas era a primeira vez que os sujeitos as sujeitas, né, digamos, se colocavam como implicadas naquele processo, né, de produção de pesquisa. E aí,
como o Vitor também trouxe, né, esse desenvolvimento da teoria dos pontos de vista tem chegado na questão do lugar de fala, por exemplo, né? Trouxe até de Jamila Ribeiro como um desses points aqui na América Latina, no Brasil, né? E aí fiquei pensando agora nesse outro momento, né? Que é talvez fazer, não sei, mas outro momento de radicalidade do ponto de vista do Brasil, que é a entrada, né, ou a entrada considerável de estudantes, outrora invisibilizados, que começam a produzir pesquisa sobre si, né? Dentro dessa perspectiva, talvez, de lugar de fala, assim, né? E achei super interessante, porque também dialoga com a minha pesquisa, né? Porque eu vou tentar compreender como em si, né, esses estudantes que adentraram no ensino superior nos últimos anos mudaram um pouco a forma de se produzir ciência, ou pelo menos os objetos de interesse, né, da ciência, assim, né? Já que a pesquisa que mostram, por exemplo, que nos últimos 10 anos houve um crescimento de pesquisa sobre a ação afirmativa, sobre questões étnico-raciais. Bom, eu desconfio que isso tem a ver, aliás, as pesquisas mesmo já indicam isso, que isso tem a ver com as ações afirmativas e a entrada desses estudantes no ensino superior, né? E aí na pós-graduação, enfim, vinculados a grupo de pesquisas, como o OV, por exemplo, a Sônia falou, né? O OV nasce desse encontro, né? Desse incômodo. Então, eu acho muito importante, Vitor, essa reunião e pelo menos para minha pesquisa e para a nossa compreensão também um pouco dessa questão mais ampla que perpassa a questão necessariamente da pesquisa individual de cada um, que é compreender um pouco esse retrato, né, em movimento da história da ciência. Aí nisso foi minha pergunta, né, de pensar, talvez se você puder mandar um texto, você falou compartilhar os slides também, né, que eu super me interessei, assim, eu super me interesso na teoria do ponto de vista, embora não tenha lido nada ou quase nada, assim, né, e eu acho que é importante para o grupo, assim. Então, querido, obrigada. Eu coloquei alguns marcos orientadores aqui. Vamos localizar. Ó, Sandra Harding, no texto dela, e nesse da objetividade forte, traz alguns marcos orientadores. Assim, umas máximas. Se o patriarcado prejudica a ciência porque ela está sendo mal conduzida, então a gente pode reformar a ciência. Mas, se a ciência corriqueira é patriarcal, então não há salvação na ciência. Teóricos de ponto de vista vão tomar uma ou outra premissa. Há os autores contracoloniais que vão dizer que não existe salvação na ciência, né? Sandra Harding vai dizer que alguma coisa é possível fazer na ciência, que ela acredita que a ciência estava sendo mal conduzida. E que, portanto, a objetividade forte é retirar o patriarcado da produção do conhecimento. Então, ela toma essa linha. Mas existem autores que vão defender, né, de grupos minoritários, que vão defender que a ciência vai sempre ser patriarcal, colonial, etc. Né? E fazem essa crítica, assim, mesmo que trabalhem com a produção científica, mas assim, não tem como a gente se proteger as subjetividades dentro da ciência. Tem que fazer alguma outra coisa. Bom, Harding, então, diz que a identificação e a eliminação da visão masculina através da estrita adesão ao método, olha o que ela fala, se a gente seguir o método, a gente elimina a visão masculina. Então, isso permite que tenhamos um quadro mais objetivo sobre a natureza e a vida social. É a nossa própria noção de objetividade forte. Que nós vamos ver masculino e feminino como classes de oposição, assim como negro, branco, ocidental e oriental. Tá? Classes de oposição. Quando a gente está falando de um, se a gente não menciona o outro, a gente não está concorrendo para entender essa relacionalidade. E que é necessário nós abrirmos mão da teoria magistral dos sociólogos, das grandes teorias,
e trabalhar com sistemas múltiplos ao invés de sistemas duais. Aí entra a teoria da interseccionalidade, né? Então, assim, não é branco versus negro, por exemplo. Apesar de serem classes de oposição, ainda é um tipo um branco específico. Tem isso na tese de... Ixi, a mulher dormiu. Lia Schuckmann, entre o branco, entre o branco, branquíssimo e encardido, né? Várias categorias de branco. Eu tenho uma pergunta, já que ninguém tá... Rapidinho, Sônia, só para fazer a pergunta, porque de fato é um incômodo meu maior, assim, de um pesquisador neófito, né? Digamos assim. Por exemplo, no meu caso, eu estou trabalhando com teorias decoloniais, né? E aí me parece que ambas, por caminhos diferentes, chegam no mesmo lugar, né? Que é essa necessidade, né, dos sujeitos falarem sobre si, né? Esse encontro da pesquisa com sujeitos, né? Nós somos implicados, não existe pesquisa asséptica, não existe essa coisa objetiva completamente limpa, né? Nós estamos implicados e não dá para fugir disso, né? E aí, se não há, por exemplo, quando você está trabalhando, como já estamos trabalhando com a teoria decoloniais, se talvez não há tanta necessidade, por exemplo, também de se trabalhar com a teoria do ponto de vista, né? Porque eu não sei até que ponto pode causar uma confusão. Vocês entenderam a pergunta? É só uma pergunta mesmo, genuína mesmo, sabe? Sim. Nesse livro que Heloísa organizou, Heloísa Buarque de Holanda, pesquisadora feminista, que dá aula, se não me engano, na PUC, ela organizou um livro com esses textos, pelo pensamento feminista, né? Ela organizou um livro com vários desses textos. As teorias decoloniais são um tipo de teoria de ponto de vista, né? Então, assim, assim como Patrícia Hill Collins está em Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, ela também compõe o grupo de teóricas ali feministas. Então, assim, enfim, você pode utilizar essas autoras sem que necessariamente você utilize o ponto de vista como marco teórico. Acho que você pode usar a decolonialidade, entendeu? Como seu marco teórico, mas trabalhando com essa orientação, essa heurística do ponto de vista. E aí, como é que eu faço essa história? Feminino. A gente tem na década ou no século XIX, a própria Sojourner Truth perguntando se ela não é uma mulher. Nós temos as autoras do pós-colonialismo, Spivak, né? Fanon estava escrevendo também sobre objetividade. Ele fala assim, minha tese foi negada por não ser, então, a pele negra, máscara branca, né? Por não ser objetivo o suficiente, porque eu aparecia como um homem negro, produzindo sobre a raça, né? Mas aqui, seguindo essa linha aí de Harding, a gente vai ter Silvia Federici com o feminismo marxista, trabalho reprodutivo, Teresa de Lauretis, teoria aqui, anos 90. Nos anos 90 ainda, Donna Haraway com o Manifesto Cyborg, Judith Butler, Problema de Gênero. Também na década de 90, as produções de Bell Hooks, né? Peguei a voz do pensamento feminista. Kimberlé Crenshaw, interseccionalidade. Patrícia Hill Collins, epistemologia feminista negra. E Audre Lorde ainda para fazer uma reivindicação de localização, porque ela era uma mulher preta lésbica dentro do movimento negro. Então, assim, ainda que Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, Kimberlé Crenshaw sejam mulheres negras, o que elas estão reivindicando não alcança a minha experiência como uma mulher de Spain, né? Audre Lorde dentro do movimento negro. Lésbica de Spain, né? Que não compartilha, não se expressa, né? Nossa feminilidade, tal como é colocada. Então, o feminismo negro das décadas de 80 e 90 aí vão trazer essa perspectiva. E então eu fiz
esse histórico aí, viu, Nelson? Aí para no slide eu mando para você. Algumas questões que a gente levantou tem uma e fila respondeu. aqui, tá? Ai, meu Deus. Não, tem Marília, né? Eu já tinha pedido, mas Nelson passou na minha frente, entendeu? Então, estou aqui no meu lugar de fala, comprometido por ser mulher, porque tem um homem que passou na frente da gente. Viu? Então, quando você puder, dê palavra aí para... Não, já podem falar. Agora, já pode falar? isso que você fala é uma questão interessante, porque, assim, o lugar de fala não significa que só tem lugar de fala quem passa por algum tipo de opressão identificável naquele contexto específico, né? Então, assim, se a gente está dentro da universidade, com estudantes de origem popular, e a gente está colocado numa outra posição de classe, vai lá, a gente ainda tem lugar de fala. E Sandra Harding vai dizer, a Linda Alcoff, que, na verdade, as pessoas se defendem da ansiedade de serem nomeadas pelo outro, né? Com o conceito de lugar de fala. Aí começam as deturpações. Então, isso é um ponto. Ó, você podia dar um time aí, segure aí. Vou passar a palavra para a Marília. Depois eu tenho duas coisas para falar e não pode sair muito desse contexto, senão acho que fica estranho o que eu vou dizer. Marília, vai lá. Então, eu ia comentar até isso, Rita, que você acabou de falar, porque quando você comentou de lugar de fala e falou de... Meu Deus, a autora brasileira, apagou da cabeça. Djamila. Eu lembro que quando eu estava fazendo a minha tese, eu recebia muito questionamento de como assim uma mulher cisgênera branca vai falar sobre pessoas trans, né? E aí uma das coisas que eu pedi a fala era exatamente para falar para quem, claro, caso não tenha ficado evidente, para as pessoas que não conhecem as teorias, né, e as questões de lugar de fala, é exatamente isso, né, que para mim ficou muito compreensível de que lugar de fala, apesar de ser distorcida o conceito, é da onde você fala, né, e não quem pode falar. Mas, enfim, existem outras camadas, mas também tem esse lugar. Mas uma coisa que você falou, eu fiquei indo e voltando na questão da pesquisa da minha tese, porque quando você fala, não lembro quem que criticou a ideia de que gênero foi trocada por mulheres, ou mulheres foi trocada por gênero, desculpa. Quando eu estava em Portugal, no Sanduíche, eu entrevistei algumas pesquisadoras de lá que discutiam questões de gênero e elas falavam muito disso, né, de que do gênero muito localizado em questões de mulheres. E eu acho que tem eu não sei se seria uma confusão, né, de que as pessoas acham, sim, que quando a gente fala de gênero, tanto que eu coloquei isso na minha pesquisa, eu fiz um levantamento de artigos, os artigos todos que falam, tem título gênero ou subtítulo, eles falam sobre mulheres. Todos não, mas 95%. Então, eu acho que falta a gente, ao falar dessas teorias e tudo mais, localizar bem certinho de que gênero a gente não está falando só de mulheres. Né? E uma das coisas que eu achei muito interessante, eu não lembro em qual dos dois textos que você mandou, é que a autora fala da importância de, dentro do feminismo, que eu acho que isso é o mais rico assim, dos estudos das teorias feministas críticas, que é a ideia de reunir diferentes grupos. Né? Não é falar sobre, mas reunir, juntar forças. Então, a teoria feminista ela vem questionando esse lugar de suposto saber branco masculino, e é como se ele reunisse, né, a possibilidade de discutir várias dessas coisas. Então, eu
não é nenhuma pergunta, é só um comentário, porque eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa ideia do quanto rico é a gente tirar as ideias de que teorias feministas são só teorias que falam sobre mulheres, mas que são teorias que trazem uma crítica e podem agregar junto com esses outros grupos tidos como minoritários. E aí uma pergunta, que Sônia pediu para você voltar, mas eu não localizei, eu saí para ir no banheiro, não sei se foi na hora que você falou, que essa questão da separação do sujeito e objeto como patriarcal. Né? E aí eu fiquei curiosa também para ouvir um pouco mais sobre isso. Eu acho melhor você responder aí, você comentar, Vita. Você não quer comentar, não, Sônia? Eu? Sujeito e objeto, sim. Essa dimensão do sujeito e objeto, a Harding ela argumenta sobre a própria visão iluminista, né? Sim, essa separação entre quem conhece e quem é conhecido. Isso a gente utiliza para pensar a colonialidade, né? E os antirracismos, e também o feminismo, porque está baseado na noção de visão parcial, né? Que aí defende sua universalidade, né? Que jamais pode ser objeto. Não é objeto. O objeto é o outro. O objeto é aquele grupo específico. Inclusive, numa discussão, gente, mas é Rita Kell, uma psicanalista branca, neta ou bisneta de Renato Kell, né? Então, assim, tem uma genealogia aí, toda uma questão, e que ela escreveu um texto chamado Lugar de Cálice, né? E ela nessa entrevista específica, ela estava falando como esses movimentos ditos identitários, eles podem ser um fechamento ao diálogo, mas perdendo de vista, aí ela falando sobre o outro, nos movimentos identitários, ela como sujeito, definindo um objeto, movimentos identitários, né? E aí, nesse momento que se define esse objeto, se perde de vista que a gente faz isso a partir de uma posicionalidade específica, que é participar, pertencer ao grupo branco, é poder não dizer que pertence a um grupo identitário, é poder não precisar reivindicar a identidade, não precisar reivindicar redistribuição, né? Então, isso está ancorado no lugar da própria subjetividade construída como tal qual, né? Foi constituída no mundo, né? Nessa perspectiva colonial. Então, não precisar enunciar de onde está essa fala, a que grupo você pertence, torna confortável você definir objetos da realidade e não se questionar sobre isso. Essa é uma questão. Inclusive, o Kwame Jonathan, ele fez uma postagem sobre isso, que também é psicanalista negro. Ele vai falar que o grupo mais identitário que tem, Faustino também fala isso, desde São Faustino, é o grupo branco. Não à toa a gente tem o Maria Aparecida Bento falando sobre o pacto narcísico da branquitude. Então, assim, um pacto tão capilarizado, né, onde esse sujeito ele não precisa se enunciar o seu lugar de identificação, né? Enfim, eu tinha para dizer, não sei se alcancei muito não, mas a analítica da decolonialidade vai trabalhar muito bem com isso, de Maldonado Torres, viu, Marília? A visão de sujeito e objeto no sistema mundo ocidental, e sobre validação de conhecimento, a Patrícia Hill Collins e a epistemologia feminista negra. Fala lá, Sônia. Não, eu só vou botar a lenha na fogueira. Uma que me ocorreu, que é uma coisa que eu estou, inclusive, de birra com a Jacira, porque ela nem nunca me deu resposta sobre isso. Eu me interessei muito por uma figura que é da origem do serviço social, que é Jane Addams. Eu já falei dela aqui.
Jane Addams era uma mulher que nunca virou pesquisadora, nunca virou professora em Chicago, e que fez uma revolução, né, no que era o atendimento. Pense que a gente está em Chicago e a situação social era aquela, né? Imigrantes, gente por todo lado. E eu, recentemente, vou mostrar para vocês, que eu não mostrei isso, que eu trouxe, eu ainda não li, mas vou ler. Peraí, calma, fiquem calmos aí. Que eu descobri, olha como a vida é, eu achando que a escola de Chicago era uma coisa avançadíssima, tal, não sei o quê, e eu descubro esse livro, né? É o tijolo, veja, né? Eu estou com medo dele. Então, Black Metropolis, uma cidade na cidade, Chicago, entre 14 e 45. Sobre o que esse livro trata? Sobre os intelectuais negros da escola de Chicago que desapareceram num movimento que se chama Escola de Chicago. Então, tem aqui as contribuições dessas pessoas, né? E como eles lutaram para aparecer, né? Então, alguém lá já... Esse livro também é daqueles que levou séculos para ser traduzido. Vou dizer para vocês, o copyright dele é de... 2 minutinhos, meu povo, peraí. Esses livros franceses que não têm as indicações. Eu amo ficha técnica, ficha catalográfica, e francês é um inferno com isso. Você nunca sabe onde está. Bom, depois eu olho onde é que está o copyright a primeira edição, né? Então, você veja que os caras têm uma contribuição enorme. De estudar não foi coisa. Nessa Chicago, que era também negra, que também a escola de Chicago omite isso, fala vagamente os trabalhos que a gente tem, o quê? Imigrantes poloneses, imigrantes italianos, né? Strauss vai falar dos italianos, aquele outro lá das cartas, né? Que tem um tratado, que é um excelente tratado, mas ele vai falar dos poloneses, mas os pretos, cadê os pretos? Não tinha preto. Parecia que não tinha, mas tinha. Quando eu descobri esse livro, eu pedi para comprar, para eu trazer, né? Agora, né? Quando eu voltei. Então, um fato é esse, né? A gente achando que a escola de Chicago já era assim, um avanço epistemológico enorme, e é. Mas que ela tem outras camadas, entendeu? A realidade não é assim, esse bloco. Você vai descobrindo, sabe? Você vai descobrindo coisas que estão no subterrâneo. Então, eu me surpreendi muito com isso. E a primeira surpresa que eu tive com a escola de Chicago, voltando, não foi em relação aos negros, os autores negros. Foi em relação à mulher, a figura feminina de Jane Addams, que ela, não só, ela cria o serviço social, na verdade, ela era uma mulher rica, branca, gay, né? Gay não, lésbica, né? Tem que falar lésbica, não pode falar gay. Acho tão mais bonitinho falar gay, gente, tem que falar lésbica. Coisa chata isso, eu não gosto desses negócios, não. Ficar me obrigando a dizer um negócio. Bom, enfim, e essa mulher, quem fazia parte significativa, quem cria o trabalho de campo tão assim, badalado da escola de Chicago, é ela. E ela jamais conseguiu passar num concurso. Era ela que estava lá no tete-a-tete com essas populações, era ela que coletava os dados, é ela que desenvolve as tecnologias de entrevista, né, os jeitos de entrevistar. E essa mulher desaparece, nem o serviço social conhece o Jane Addams. Na história do serviço social, é uma figura inexistente. Uma vez lá, muitos anos atrás, eu me bato com a tese, eu não, foi Gina até, com a tese de um espanhol sobre ela, né? Mas no Brasil, o livro de serviço social, segundo Gina, que é assistente social, não fazia referência. Não sei se já fazem. Isso é uma realidade de uns 10 anos atrás. Enfim. Então, esse fato, né? Aí você fica pensando, né? Essa mulher criou uma coisa, ela foi apagada, mas ela criou uma coisa que começa a reverberar. Agora tem muito material sobre ela, só que nada em português. Até agora eu não vi, e era isso que eu queria que Jacira
pegasse o material todo que eu coletei, porque é uma coisa lateral para mim, né? Não dá para você ficar estudando um negócio para fazer um artigo, né? Eu escrever alguma coisa sobre isso aí, ó. Juliana Marta dizendo aqui, também não conheceu, ninguém conheceu, Juliana, você não é a única, né? Então, esse material eu passei para a Jacira, mas a Jacira não sei, né? Deve estar com outros interesses aí, não caminhou com isso. Mas, então, a outra questão que eu queria falar é assim, o método, né? Ele não é, em alguma medida, uma garantia, não digo uma garantia, mas a possibilidade do lugar de fala, pensando em Jane Addams, o que ela fez? Foi trazer para o centro da cena aquelas populações totalmente esquecidas e que não eram objeto de nenhuma sociologia ia lidar com aquele negócio, só aquele povo translocado, não vamos esquecer que era um departamento interdisciplinar e que tinha jornalista, psicólogo, sociólogo, antropólogo, e que deu aquela coisa. E eu acho que o fato de você... Eu acho que tem o problema, que é um problema epistemológico, da interpretação. Eu compreendo isso. Que você pode fazer uma produção, produzir um dado bom, né? Que o sujeito está ali presente mesmo, mas sua interpretação pode ser contrária àquilo. Então, minha questão é, tipo assim, não existe salvação, entendeu? Sabe? Como é que você realmente resolve? Porque eu acho que esse é um problema de grande monta, não é um problema pequeno. Né? Eu estava me lembrando aqui que quando eu estava lá atrás, envolvida na política, existia o conceito, não existe, né? O conceito tem nome e sobrenome, que é o conceito de intelectual orgânico. O que era o intelectual orgânico por marxismo? Especificamente para Gramsci, que foi quem traz esse conceito, né? Era um cara, né, que do movimento popular, do segmento social do qual ele estava ali defendendo, e que ele se torna um intelectual, se torna o quê? Um pensador que, na linha do que ele pensava e produzia intelectualmente, havia a defesa intransigente do segmento que ele representava. Então, ele era orgânico porque os trabalhadores não eram necessariamente, nem acediam a esse lugar de intelectual. Mas existia a possibilidade, essa formulação teórica de Gramsci, de você ser o intelectual da sua classe, com uma defesa específica. Então, eu fico me perguntando se essa discussão não está na política, entendeu? Essa discussão que a gente está trazendo para... Não deixa de ser uma discussão epistemológica, porque tem quase uma inversão aí de um momento aí que você fala alguma coisa, né? Que é trazer a política aqui, ó. É transformar um problema político em um desafio para a ciência e para a epistemologia. Se não é este problema que está na ciência e na epistemologia, se ele não se resolve politicamente. Entendeu? Eu não tenho tamanho para contrariar nem inverter o que Sandra Hagman está fazendo, mas me parece interessante pensar sobre isso. Né? Não sei. Peraí, deixa eu dizer a última coisa aqui. Só voltando ao caso específico de Maria Rita, uma coisa que me impressionou negativamente nas posições que foram argumentadas contra a inserção dela nesse debate, é exatamente essa questão da genealogia eugenista. Eu tenho de me rebelar contra isso, porque o fato dela ter tido um avô ou bisavô eugenista não quer dizer necessariamente que passe, porque isso deforma a gente que está chegando agora estudando. É como se o fato do avô ou bisavô dela ter sido um eugenista passasse geneticamente para ela, tem que representar aquele avô. É verdade isso? O jeito como eu ouvi falar sobre isso é como se saída deste ambiente ela só pode ser isso, isso é imobilismo. Eu não posso concordar com isso.
entendeu? Pessoas saem de estratos terrivelmente, como é que eu digo? Vou dizer, assim, direitosos, conservadores, e se torna outra coisa. Então, eu não posso concordar com isso. Eu não estou me eximindo de falar sobre Maria Rita Kell. Por quê? Por conta de eu não li o que ela diz no livro. Enquanto eu não leio, eu não falo exatamente se ela tem razão ou não tem razão. Eu quero saber agora. Antes de ler o livro, né, eu não vejo a abordagem que Maria Rita Kell faz como contramovimento, entendeu? Como abordagens conservadoras. Ela é branca? Sim, ela é branca. E aí ela perde a vontade, o jeito, a sustentabilidade de emitir um ponto de vista. Os mau usos que você mesma falou aí, né? Eu acho que tem um risco nesse lugar de fala de ser compreendido rasteiramente, superficialmente, né? De você dizer assim, não, porque você não é branco, você não é preto, você não pode falar. Porque você não é mulher, você também não pode falar. Assim as pessoas têm entendido isso. Eu me lembro que a gente já discutiu isso aqui, com a participação de Ricardo. Estou aqui triste dele não ter vindo, avisou que não vinha, mas Ricardo tem uma posição e que eu gostei muito do jeito como ele colocou. Não sei se você estava, Vitor. Você estava no dia que Ricardo falou? Eu não me lembro a exposição de quem era. Foi o ano passado. Bom, enfim, foi isso aí, né? Que eu estou ainda... E assim, eu acho que tem uns debates que você não pode querer resolver. Sabe? Tipo assim, depois dessa reunião, a gente vai ter tudo claro sobre teoria do ponto de vista, sobre a articulação dela com a discussão pós-colonial, com as epistemologias pós-coloniais, e também com esse negócio aí, intelectual orgânico, implicação e lugar de fala. Tudo junto, e a metodologia, a minha grande pergunta, ela resolve ou não resolve? E politicamente, como é que eu me posiciono? Resolve ou não resolve? Então, acho que a gente não vai poder... isso é arrogância. Você, de uma leitura superficial, você resolveu um problema dessa monta. O que eu acho é que a gente não pode descolar da existência dele. Ele existe e é um problema real. E ele trouxe muita consequência negativa para os que não podiam falar, para os subalternos. Então, acho que isso é uma coisa meio farol aí para a gente ficar ligado. Parei de falar. Bom, eu sigo um pouco a posição de Sandra Hard. Eu acredito que existe mau uso da ciência, né, do método. Seguindo o método, dá para a gente... Fiquei pensando aqui, quando você perguntava, Sônia, se não tem salvação. Bom, se eu achar que não tem salvação, não tem um jeito de produzir, sem produzir violência, já que, pronto, sem aumentar a opressão que esses grupos passam, esse é um compromisso mínimo, assim, uma heurística, né? Mínimo, que sua produção não proporcione a emancipação necessariamente agora, mas com uma maneira de perguntar, com uma maneira de acessar os grupos, com uma maneira de fazer devolutiva, isso não aumenta a opressão. É urgente pensar nos métodos. Então, o mau uso da ciência tem muito a ver com isso, de chegar numa comunidade indígena, uma comunidade quilombola, e a despeito da vida das pessoas ali, investigar que ali tem uma rocha possível de ser extraída, pronto. Ganhou o mundo, acabou a comunidade, né? Então, acho que esse é o caminho da gente estar construindo um método dentro da linha que a gente trabalha, de nós nos preocuparmos em não reproduzir violência, né? Sobre a genealogia, é preciso ter, assim, simplificar, uma coisa que eu escuto e eu me lembrei aqui da clínica, simplificar o nível do ser, também com o seu passado escravista, porque eu me implico com o fato da minha família ser descendente de pessoas escravizadas. A pessoa olha para mim
e presume uma história. Então, quem é que tem direito ao esquecimento? Isso é importante. Assim, quando se enuncia algo, tem que entender se não está defendendo esse grupo. Na minha concepção, né, o seu grupo de referência, na minha concepção, existe muita ansiedade, muita angústia do intelectual branco hegemônico em defender o seu lugar de fala. Fazer a gestão do conhecimento. A gente escreveu isso no artigo, Sônia. Né? As pessoas não querem abrir mão de fazer a gestão do conhecimento. Como assim eu não vou falar? Como assim meu conhecimento está sendo colocado em xeque? Como assim meu conhecimento é visto como parcial? E tem alguém que só porque mora na comunidade assim, está dizendo então que meu avô era... ganhou com o escravismo, ganhou dinheiro, a fortuna vem de lá. Como assim? Então tem muito esse descentramento, que é algo que no Onda Negra, Medo Branco, a autora coloca o quanto os atos de nomeação das lutas por emancipação, quando a gente nomeia o opressor, olha o que a gente fala, cultura do estupro. Todo homem é um potencial estuprador. Isso gera ansiedade e gera defesa. Gera defesa também. Porque ele não, quando ele é convocado, identificado a partir de uma categoria que pré-existe, não quer dizer que todo homem é um estuprador, né? Mas ele é convocado a responder por uma categoria. É a mesma coisa que a gente sente quando a pessoa fala assim, negro é assim. Quando ela dá aquele exemplo, se eu vejo um negro batendo uma criança, eu não posso falar porque eu sou branca. Negro é a categoria que ela está convocando as pessoas negras a responderem numa argumentação que é identitária, né? Então, assim, não é esse tipo de argumentação que a gente deve utilizar. Em última instância, no colonialismo, de acordo com a dinâmica, a permanência da colonialidade, né? A argumentação sempre vai terminar em algo de cunho racial ou sexual. Enfim. Quando a gente não tem como se defender, a gente recorre a essas metanarrativas, né? E isso aí eu critico. Enfim, a gente tem que pensar um pouquinho também, antes de fazer essa defesa de falar qualquer coisa e tudo mais. Mais uma coisa, nem todo mundo que fala de lugar de fala é especialista em lugar de fala, é epistemólogo. A própria Djamila fala sobre isso. Assim, nem todo mundo que fala de lugar de fala é filósofo. As pessoas às vezes vão dizer, esse é o meu lugar de fala, porque ela deu a possibilidade de falar de alguma coisa. Mas nem todo mundo tem compromisso, né? Epistemológico. Isso é bom de lembrar. Marília quer falar. Vita, eu lembrei de uma coisa que eu acho bom a gente pensar também. Quando eu estava estudando sobre cisnormatividade, uma coisa que Viviane Vergueiro fala é que, na verdade, foram as pessoas cis que criaram o conceito identitário de pessoas trans. Né? Na verdade, não o conceito identitário, né? Criaram a ideia de transgeneralidade, transexualidade. Então, o incômodo das pessoas cis, acho que dá para generalizar pessoas brancas e tudo isso que você está falando, é quando as pessoas que foram nomeadas criam uma categoria oposta. Então, quando as autoras trans criam o conceito de cisgeneridade, Cisgeneridade. Isso, eu não consigo falar essa palavra, não importa o quanto eu estude. É aí que as pessoas se incomodam, né? Então, é um pouco disso que... Essa semana eu estava ouvindo falar sobre isso, inclusive, com toda essa discussão de Rita Kell, que foi... Quem é um livro que, se não me engano, a Boitempo está lançando agora sobre questões identitárias, eu ainda não li. Quem criou o identitarismo foi o homem branco.
Então, eu gosto de Viviane Vergueiro porque ela traz exatamente essa ideia. O incômodo, ao contrário, né, da criação da categoria trans, não é tão válido quanto o contrário, quando as pessoas trans criam um conceito de cisgeneridade. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito, para mim, me ajudou a pensar em todas as questões, assim, essa ideia. Sim. Então, está anotando, está falando, vai falar, não vai falar? Estou anotando. Ó, vou finalizar com as questões que Hardin respondeu, então, tá bom? Tá bom. Ela perguntou: o programa de objetividade forte introduz política em ciências que seriam valorativamente neutras? Leva a política para a ciência? Não. Respondendo. Ele identifica como a política dominante já tem direcionado projetos de pesquisa e como esses direcionamentos aparecem nos resultados das pesquisas. Além disso, mostra como outros tipos de política, antissupremacia masculina, antissupremacia branca, etc., podem, de fato, promover o crescimento do conhecimento. Segunda questão. O programa da objetividade forte promove uma política de identidade? Sandra Hardin responde que sempre há subgrupos dentro de um grupo oprimido, a partir do qual os pesquisadores iniciarão seus projetos, como, por exemplo, mães encarceradas em prisões federais dos Estados Unidos ou estudantes na pós-graduação das melhores universidades dos Estados Unidos. Posições sobre o que um grupo particular de mulher compartilha podem ser justificadas ou não. Obviamente, a atenção para as diferenças econômicas, políticas, sociais e identidades culturais é crucial para a confiabilidade dos resultados da pesquisa. É uma má interpretação considerar que a abordagem da perspectiva defende que o conhecimento produzido por membros de grupos oprimidos é sempre correto e incorrigível. Nenhum conhecimento produzido pode ser automaticamente aquecido. Os conhecimentos produzidos são corrigíveis como qualquer outro. Conhecimento corrigido, né, pelos membros de grupos oprimidos também. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Terceira pergunta, um combo. A objetividade forte assume ou recai em um relativismo? A objetividade forte endossa a posição de que cada grupo é seu próprio historiador, como Peter Novick, historiador premiado, nos desalentou? A objetividade forte abandona a importância da verdade, da liberdade de valores e da reivindicação de práticas de universalidade válidas sobre natureza e relações sociais? Hardin responde que os padrões de objetividade forte reconhecem as realidades sobre natureza e prática social da pesquisa que não puderam ser detectadas no passado. Isso é interessante que Sônia traz sobre Jane Addams. Naquele momento ali, eles não, até o momento que você conheceu Jane Addams, não existiam essas mulheres dentro da escola de Chicago na produção. Hoje você tem uma pergunta: por que essa mulher desaparece, né? Sobre os negros também. Por que as pesquisas dos negros na escola de Chicago não receberam a mesma importância na divulgação? Não existe uma posição de vista de lugar nenhum que pudesse existir, a partir da qual nós vemos toda a realidade social e natural do passado, presente e futuro. Então, nós precisamos nos beneficiar dos distintos tipos de conhecimento que podem ter sido produzidos de ponto de partida anteriormente desconsiderados, como esse de Jane Addams, como da Virginia Bicudo, né? Como do Paul Gilroy e vários outros sociólogos também, né? Questões que eu levantei a partir da leitura dos textos. Se na minha pesquisa, considerando que existe o efeito do pesquisador, a psicologia trabalha com isso, né? O efeito de poder investigar alguém, poder dizer sobre uma relação específica. Na minha pesquisa, eu me localizo epistemicamente como alguém que pode falar
minha fala está garantida, vamos ver que, mesmo sendo pesquisadoras, a depender do grupo ao qual nós estejamos nos dirigindo, por exemplo, docentes universitários ou estudantes, a gente vai estar localizado epistemicamente, né, em lugares diferentes. Falar sobre a preocupação, né, com falar sobre grupos de indivíduos vulnerabilizados, não no lugar deles, a necessária implicação política do pesquisador com a emancipação. Também uma coisa que nós precisamos pensar é como lidar com essa resistência à perda da autoridade, que a gente está falando aqui sobre o que é, mas a gente vê na universidade também, tá? E assim, como nós, pesquisadores periféricos, pesquisadores, né, que estão dissidentes, tá? Como é que a gente lida, a partir disso que a gente produz, com os efeitos, tá? Dessa nossa produção. Alguma pergunta interessante que eu vi, para finalizar, foi a Oyeronke, que ela pergunta sobre o feminismo, né? Se a gente pode pensar a experiência de gênero a partir da família nuclear. Essa é uma questão. Então, isso é algo que não era falado. A família é uma visão de família específica, né, ocidental, mas que o Oyeronke vai falar assim, talvez não seja válido para pensar a experiência de gênero. É uma oportunidade de contribuir para mais objetividade na pesquisa. Porque se a gente encontra que família nuclear não responde todas as organizações de gênero, então a gente tem mais possibilidade de se aproximar da realidade. Então a gente não chega lá, né? Não chega a descrever a realidade em si. Tem sempre algo que escapa. Diga, Sônia, para finalizar. Não, eu fui fazer a conta. Eu encontrei o copyright do livro. Então, esse livro foi publicado por 2 pesquisadores negros em 1945. A tradução em francês é de 2024, ou seja, 79 anos depois. Não é pouca coisa, né? Não vamos esquecer que o segundo país que mais trabalhou com a questão da escola de Chicago foi a França. O próprio Estados Unidos, que depois esquece um pouco, porque esse jeito aí de fazer ciência continua sem ser dominante nos Estados Unidos até hoje, né? E a França se beneficiou muito. Tem toda uma geração intelectual de pesquisadores e tal que se beneficiou muito de Chicago. E é esse pessoal que faz a publicação, né? Desenterra o livro e faz a publicação. Aí a gente pode botar mais uns 100 anos aí para alguém traduzir em português, né? Ou a gente tomar vergonha na cara e ler em francês. Mas Me afetou. Não, mas é verdade. Tem que ler outra língua, senão não dá, não acompanha. Eu leio inglês já. Sim, senhora, muito bem. Então vai procurar, pode ser que lhe interesse. Né? Tem inglês, né? Vou procurar. Tem inglês, agora eu não sei se você encontra. Depois eu mando direitinho a referência. Ô, Sônia, temos nossos métodos. Pois é, você e seus métodos batem na porta e dizem, eu estou aqui, me mande aí. Não posso pagar, não. Coisa triste a pessoa. Precisa ensinar esses métodos aí para todo mundo. Bom, gente, nós estamos às 10 para as 11, né, bem no nosso horário. Queria abrir para alguém tiver alguma questão para levantar sobre o tema. Eu considero a segunda vez que a gente toca nesse... Quer dizer, essa não é exatamente a mesma discussão, né? Porque a discussão, quando Ricardo participou, ela não era sobre isso, eu já não me lembro mais qual era o tema, mas ela dá nessa questão aí do lugar de fala, mas a gente não fez uma apresentação, a intenção de Itaíba não foi fazer uma apresentação sobre apenas essa questão. E eu acho uma discussão importante, difícil, não acho uma discussão, sabe assim, já li tudo, já sei tudo sobre isso. Né? Você vai sempre se surpreender, eu imagino. E eu estou aqui no trabalho de tentar fazer conexão com o meu passado, né? Porque eu não posso simplesmente apaga tudo aí que você já aprendeu e vamos agora começar. Não pode ser assim. Né? Eu acho que a visão de uma ciência integrativa
né, que vai incorporando desenvolvimentos, isso para mim é o que me deixa em paz, né? Você não joga fora, né, coisas. Você, sobre essas coisas, você vai construindo outras. Quando alguém ainda se espanta de eu dizer que eu era uma psicóloga behaviorista, fui formada assim, né, eu acho que isso integrou minha formação de uma maneira muito interessante. Não no sentido de eu, hoje, no presente, defender essa forma de fazer psicologia e de praticar psicologia. Ao contrário, eu sou extremamente crítica disso. Mas integrou no sentido que somente tendo estudado esse negócio é que eu pude fazer a crítica disso e sair de um outro lado, né? Então, acho que esse para mim é o movimento da ciência que me agrada, sabe? Não é do vamos cancelar. Tá? Essa palavra é outra que eu tenho uma certa birra, né? Não pode cancelar. Aconteceu, foi feito, tem produção, tem gente que pensa dessa maneira ainda. Então, como é que a gente usa? A crítica é fundamental e a gente precisa saber fazer e incorporar, né? Como se a gente tivesse, como não, estando realmente se sentindo num processo, né? Num movimento, que não necessariamente é um movimento para diante, para cima e para o alto, para o melhor, né? É só o desenvolvimento que a gente está querendo promover enquanto grupo, enquanto individualidade. Obrigada, Vita. Você quer falar? Não quer mais falar? Nunca mais? Falei pra caramba. Mas, enfim, assim, uma coisa que me instiga a pesquisar, sempre a perspectiva do subalterno, né? É a própria deturpação que existe hoje e que a gente não pode perder de vista, que também há interesse, né, em desautorizar esses pesquisadores e essas linhas de pensamento de existir, né? Então, eu cheguei na pesquisa lá no YouTube, Pondé falando sobre lugar de fala, que foi uma coisa assim, absurda, né? Então, não sei se você conhece, Sônia. Mas, assim, era bem nessa perspectiva de, eu não posso falar porque eu sou um homem, né? E não se trata disso. Se trata em ampliar, né? Em ganhar categorias analíticas diversas desse suposto universal. Isso é bom guardar para a gente fazer novas perguntas, boas perguntas. E Cecília Sardenberg, no segundo texto, ela vai falar assim, da crítica feminista à ciência, a uma ciência feminista, se é possível uma ciência feminista, ou se a gente vai sempre criticar a ciência que está aí. Nós já temos representantes das duas vertentes, né? É possível trabalhar com as duas vertentes também. Na minha dissertação, eu considero que eu tanto fiz uma crítica à colonialidade da universidade, quanto me propus a fazer uma pesquisa feminista e decolonial. Né? E anuncio isso, né? Anuncio essa implicação. Bom, gente, obrigada. Epistemologia assim, é uma delícia e é cansativo também, né? Mas eu acho que esse livro de Alcoff, Linda Alcoff, do próprio Pode o Subalterno Falar, são bons pontos de partida, né? E depois ir fazendo uma trilha, assim, que é a aquisição, né? É um percurso de investigação que tem que ter a teoria queer também, tem que ter Butler, tem que ter o mais radical ou preciado. O mais radical desse perspectivismo, que é quando... Viram a crítica que ele fez ao filme mexicano? Não vi. O que está candidato ao Oscar, ele acabou com o filme. Acabou com a visão totalmente americano-centrada do que é o trans. Eurocentrada, porque, na verdade, o diretor é francês, né? Ele acaba. A teoria queer coloca o corpo em jogo de uma maneira
radical. Então, eu vejo assim, na própria produção feminista negra, o quanto vai beber da fonte das teorias queer com relação à corporalidade, né? Uhum. Para a gente alcançar essa crítica mais radical dos modos de vida, da subjugação do corpo, portanto, do outro, que a gente não tem a dicotomia mente-corpo, né? Eu queria fazer uma provocação aqui. Eu acho que a gente devia dedicar uma sessão aí dessas a Preciado, sabia? Eu acho que ele está fazendo coisas super interessantes. Aquele discurso, né? Até a Denise sugeriu, né, na aula que ela deu sobre epistemologia, mas tem aquele discurso que ele faz na Sociedade de Psicanálise, né? Que é maravilhoso discutir aquilo. E aí os livros dele, né? Está bem traduzido, né? Está bem traduzido agora. Estou provocando aí quem é que se interessa por isso, não porque ele é trans, entendeu? Mas o que é que ele está enxergando desse ponto de vista dele sobre a questão epistemológica? Não vamos esquecer que ele é um filósofo, né? E quem não viu Orlando perdeu, fiquem aí esperando para ver o dia que chega no Netflix, porque é maravilhoso o filme. Bom, gente, obrigada. Eu vou botar no grupo a referência do livro sobre a Cidade Negra, vou botar em inglês, porque aí, quem sabe, a partir dos autores, tal assim, e Vitailma com os métodos, às vezes escusos dela, encontra, localiza e baixa aí para quem lê em inglês, tá bom? Tá Obrigada. bom. Vitailma, se lembra, você tem uma orientadora, viu, querida? Não case e mude, não, viu? Ai, meu Deus do céu. Você já sabe qual é a minha situação. Terminando artigo. Sim, pois é, quando isso aí? Sei, tem 17 páginas, a gente vai fazendo assim. Mas vamos ver se no carnaval dou uma andada mais. Carnaval ainda? Eu estou pensando que eu vou ler no carnaval, gente. Não, Bom, não é sessão de orientação, gente. Vamos acabar aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigadíssima. Obrigada, Marília, da organização. Nada. Beijo.